tranquilo, achando que não tem que se afobar em relação a isso, mas o fato é que a pessoa que assumiu interinamente a Procuradoria-Geral da República é a menos apta para esse cargo. Todo mundo conhece ela no STJ, na casa, como uma espoleta, ou seja, uma bala perdida, né? Uma pessoa que arruma confusão com todo mundo, né? E achou-se legitimada nessa curta interinidade dela de mexer nas câmaras, né? É verdade que, segundo a lei complementar, os coordenadores de Câmara são escolhidos pelo Procurador-Geral da República. Escolhidos, mas todos, inclusive os coordenadores, todos os membros de Câmara, têm mandato. Então, o Procurador-Geral da República não pode chegar lá no meio do mandato e tirar o coordenador da Câmara e mexer na composição da Câmara. Eles têm mandato de 2 anos. Então, eu acho que ali é o princípio da inamovibilidade. Ela não podia ter feito isso. Isso foi uma grosseria muito grande. E isso, claro que, de certa forma, foi feito. Por quê? Porque Ronaldo Albo, que estava na coordenação da 5ª Câmara, que é a Câmara Anticorrupção, antigamente, na minha época, tinha um nome mais bonito, que era Câmara de Defesa do Patrimônio Público, mas depois, com o Janot, passou a ter esse nome bombástico, Câmara Anticorrupção, né? Então, ele que é o coordenador dessa Câmara, o que ele fez? Ele reviu, dentro da competência da Câmara de revisão, ele reviu um acordo de leniência que a Procuradoria tinha extorquido do grupo JIF, né? Extorquiu, conseguindo um acordo por 10 bilhões de reais. Ele reavaliou e baixou para 2 bilhões de reais aquele acordo. Dentro da casa, isso aqui foi um furdunço, foi uma bagunça total, todo mundo se irritou. Peraí, cada um no seu papel, tá? A função da Câmara é revisar aquilo que ela entende que os coordenados fizeram errado. É a função dela. Tá? Ninguém está invadindo a atribuição de ninguém, muito menos uma Câmara de coordenação. Mas antes disso, ele já tinha também tido uma atuação em relação ao Rodrigo de Grandes, né? Naquele caso lá da Satyagraha, em que ele tinha verificado que o Rodrigo de Grandes tinha se omitido, né, em investigar as autoridades na época envolvidas na perseguição ao Daniel Dantas, né? E o Rodrigo de Grandes, quando ele viu que o nome dele foi para a corregedoria, o que o Rodrigo de Grandes fez? Pediu exoneração. Né? Desoneração, é. Então, o Ronaldo se desgastou nesses 2 episódios como coordenador da Câmara. Então, para jogar para a plateia, isso que ela sempre fez, né? Doutora Eliseta resolveu mexer na 5ª Câmara. Né? E gozado que ela trouxe um ex-presidente da NPR. Não, ele já era membro da Câmara. Ele era membro da Câmara. Só que colocou ele como coordenador da Câmara, né? O Alexandre Camanho. Ele, uma vez, eu fiz uma... Eu estava na EBC, falei, não, preciso levantar a barra aí do Ministério Público, mostrar que não é só Lava Jato. Levei o Fonteles lá e convidei o presidente da NPR, ele não podia ir, mas gravou uma entrevista. E daí ia entrar trechos em cada abertura. Primeira intervenção. O Brasil é um oceano de corrupção onde só tem uma ilha de honestidade, que é o Ministério Público. Eu falei, ferrou. E por que essa dúvida do Lula? Será que ele não tem conhecimento suficiente aí para... Aparentemente, a verdade é o seguinte, Lula não tem hoje, dentro do Ministério Público, nenhum interlocutor. Nenhum. Tá? Esse é o fato. Antes ele tinha Cláudio Fonteles, tinha Álvaro Augusto Ribeiro Costa, que atuaram muito fortemente na Constituinte. Né? Conhecia desde a Constituinte os 2. Né? Depois os 2 fizeram parte daquela caravana naquela caravana da Ação pela Cidadania, que era do Severo Gomes, né? Então eles sempre tiveram uma atuação pelos direitos humanos muito forte, e Lula conhecia eles. Então ele estava tranquilo porque ele podia colocar a Procuradoria em mãos de gente que tinha interlocução com ele.
Hoje ele não tem ninguém com interlocução. Esse é o fato. Ele não conhece quem são as pessoas na Procuradoria. E é justo que ele se sinta inseguro. Ele vai dizer assim, olha, por eu não conhecer quem é, e colocar aí uma interina que eu também não conheço, mas que eu posso tirar a qualquer momento que eu quiser, deixa a interina. E eu acho que a ideia é uma má ideia, porque essa interina é complicada. Tá? Não age como interina. Né? Ela não age como... Nenhum deles agiu como interino. Eu acho que o único, modéstia à parte, o único dos procuradores, subprocuradores gerais que ficaram na interinidade com o Procurador-Geral da República e agiram como interino fui eu. Tá? Porque na época que eu fui interino de Gurgel 1 para Gurgel 2, né, o que tinha acontecido? Dilma já tinha indicado Gurgel, né, já tinha indicado Gurgel para recondução, e só que o Senado segurou a sabatina. A sabatina foi interrompida e só continuou depois do recesso de julho. Então, eu fiquei como Procurador-Geral da República durante 1 mês e meio. Mas eu falei para o Gurgel o seguinte, Gurgel, apesar de que ele não tinha sido meu candidato, eu tinha lutado já naquela época pelo Janot. Mas eu cheguei para o Gurgel, olha, você foi indicado pelo presidente da República, eu tenho respeito pela indicação dela, então você pode ficar tranquilo. Pode trancar seu gabinete, tranca seu gabinete, que eu não vou despachar do seu gabinete, vou despachar do meu gabinete lá embaixo. Tá? Você me diga, por favor, quem você quer ter como vice-procurador, que seja meu vice-procurador-geral, que eu colocarei essa pessoa no meu lugar, tá? E enquanto eu tiver férias, se eu vou tirar 15 dias de férias, ela vai ficar como procuradora interina, e depois você pode ficar tranquilo. Eu não faço questão de ficar no Supremo, no CNJ, CNMP, nada disso não. Eu vou continuar oficiando na segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, tá? Onde eu sempre estive. E seu carro oficial também ninguém vai usar, vai ficar na garagem. Tá? Então foi assim, fiz questão de ter um low profile, não era a minha função aí aparecer, eu só estava esquentando a cadeira de quem já estava indicado, né? Então isso aqui eu acho que é uma questão que as pessoas devem ter respeito, esse tipo de respeito institucional. Depois nós tivemos outra, que foi a Helenita, que foi interina, depois mais tarde, acho que foi entre Janot, não, foi entre Janot 1 e Janot 2, né? Foi a Helenita. Helenita mandou tirar a placa da frente do Gabinete Procurador-Geral da República para botar o nome dela, mandou trocar a placa do carro do procurador para botar Procuradora-Geral da República. Tá? Fez questão de aparecer em tudo que é canto como Procuradora-Geral da República. Foi no TSE fazer sessão, coisa que ela não podia, porque o Procurador-Geral da República, na interinidade, o interino não é interino do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, esse daí a lei tem dá tratamento próprio. Mas ela foi, e aí teve uma cena muito engraçada. Numa sessão do TSE, de repente, a doutora Helenita some. Isso que me contou foram os ministros que me contaram essa história. Ela some. Aí termina a sessão, vai todo mundo para a sala de toga, para tirar a toga, e lá sempre tinha um jantar na sala de toga, porque era muito tarde, normalmente, que os ministros saíam, então você via um jantar lá, um jantar simples. Aí chega a Helenita. Vocês já estão saindo? Já acabou a sessão? Já acabou, doutora Helenita. Onde é que a senhora estava? Assim, eu fui para casa, sabe que ninguém é de ferro, eu tive que ir lá dar uma sonequinha. Puta vida. Saiu da sessão do TSE para dar uma sonequinha em casa, tirar uma sonequinha em casa, voltou para o jantar. O Aragão, o que a gente sente